A história de Noé não começa com a arca, nem com o dilúvio. Ela começa com a própria humanidade. Logo após a criação, quando Deus formou o homem à sua imagem e semelhança e o colocou na terra com um propósito claro, viver em comunhão com o Criador, cuidar da criação e refletir a justiça divina. No princípio, tudo era bom. A relação entre Deus e o homem era direta, sem barreiras, sem medo, sem culpa. Entretanto, com o pecado de Adão e Eva, essa harmonia foi quebrada. A desobediência abriu espaço para a separação espiritual e, geração após geração, o coração humano foi se afastando cada vez mais de Deus. O que começou como um ato isolado de rebeldia se transformou em um padrão de vida marcado pelo egoísmo, pela violência e pela corrupção moral. Com o passar do tempo, a Bíblia descreve que a terra se encheu de violência. Os homens passaram a agir apenas segundo os próprios desejos, ignorando completamente a vontade do Criador. A injustiça tornou-se comum, o mal passou a ser celebrado, e o respeito pela vida foi sendo perdido. O pecado deixou de ser exceção e passou a ser regra. É nesse cenário de profunda decadência espiritual que surge Noé. Noé nasceu em um mundo que já não temia a Deus. Seu pai, Lameque, Aldarli, não, expressou uma esperança. Este nos consolará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos. O nome Noé significa descanso, alívio, consolo. Desde o início, sua vida carregava um significado especial, como se Deus estivesse sinalizando que, mesmo em meio à destruição moral da humanidade, ainda havia um plano de restauração. Diferente dos homens de sua geração, Noé escolheu um caminho distinto. A Bíblia afirma que ele era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, e que andava com Deus. Essa descrição não significa que Noé fosse perfeito, mas que sua vida era marcada por fé, obediência e reverência. Em um mundo que rejeitava Deus, Noé escolheu caminhar ao lado dele. Andar com Deus significava viver em constante comunhão, ouvir sua voz e obedecer mesmo quando isso exigia renúncia. Provavelmente Noé enfrentava zombaria, rejeição e incompreensão. Sua fé não era popular, nem conveniente. Ainda assim, ele permaneceu firme, confiando que obedecer a Deus sempre seria o melhor caminho. Enquanto Noé vivia em fidelidade, a corrupção humana continuava a crescer. A Bíblia declara que Deus observou a terra e viu que toda a inclinação dos pensamentos do coração humano era continuamente má. Isso revela uma condição espiritual profunda. Não se tratava apenas de atitudes erradas, mas de um coração completamente inclinado ao pecado, sem arrependimento, sem temor, sem desejo de mudança. Diante dessa realidade, Deus tomou uma decisão que mudaria a história da humanidade. Ele declarou que destruiria da face da terra o homem e os animais, pois a criação havia se afastado totalmente de seu propósito original. Essa decisão revela a justiça divina, mas também a dor de um Deus que vê sua criação corrompida. Mesmo assim, em meio a essa sentença de juízo, a Bíblia apresenta uma das frases mais poderosas de toda a narrativa. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Essa graça não foi aleatória. Foi resultado de uma vida de fidelidade em meio à perversidade. Enquanto o mundo se afastava, Noé se aproximava. Enquanto muitos ignoravam a voz de Deus, Noé permanecia sensível a ela. A graça de Deus encontrou um coração disposto a obedecer. Então Deus falou com Noé. O Senhor revelou a ele que traria um dilúvio sobre a terra, uma grande inundação que destruiria toda a carne em que havia fôlego de vida. Para Noé, essa revelação era algo jamais visto ou imaginado. Nunca havia ocorrido algo semelhante. Mesmo assim, Deus não apenas anunciou o juízo, mas também apresentou um plano de salvação. Noé recebeu uma missão extraordinária: construir uma arca. A arca não era apenas um barco. Ela representava um refúgio, um meio de preservação da vida, e um símbolo da misericórdia divina em meio ao juízo. Deus deu instruções extremamente detalhadas sobre como a arca deveria ser construída, o tipo de madeira, o comprimento, a largura, a altura, os compartimentos internos, a porta e até a cobertura superior. Nada foi deixado ao acaso. Cada detalhe reforçava que aquele plano vinha de Deus e deveria ser seguido exatamente como foi ordenado. A construção da arca exigiria anos de trabalho, esforço físico, disciplina e, acima de tudo, fé. Noé precisaria confiar em algo que ainda não havia acontecido, acreditar em uma promessa que parecia absurda aos olhos humanos. Construir uma arca em terra seca, longe de mares ou rios, certamente despertou a curiosidade e o escárnio das pessoas ao redor. Muitos devem ter zombado, rido e desacreditado. Para eles, a ideia de um dilúvio parecia loucura. Mas para Noé, a voz de Deus era mais forte do que qualquer opinião humana. Sem questionar, Noé obedeceu. A Bíblia afirma de forma simples e poderosa: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Cada martelada, cada tábua colocada, cada dia de trabalho era um ato de fé,
A arca se tornava, pouco a pouco, um testemunho visível da obediência de Noé. Além da construção da arca, Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Prometeu preservar sua vida, a de sua esposa, seus filhos e suas noras. A salvação naquele momento não seria apenas individual, mas familiar. Isso revela um princípio espiritual profundo. A obediência de um homem justo pode impactar e proteger toda uma geração. Deus também ordenou que Noé reunisse animais de todas as espécies, pares de macho e fêmea, para que a vida fosse preservada após o dilúvio. A arca, portanto, não era apenas um abrigo temporário, mas um instrumento por meio do qual Deus preservaria a criação e iniciaria um novo começo para a humanidade. Enquanto o mundo seguia seu curso de pecado e indiferença, Noé caminhava na direção da promessa. Ele não sabia quando o dilúvio viria, nem como tudo aconteceria, mas confiava plenamente naquele que havia feito a promessa. Sua fé não dependia de circunstâncias visíveis, mas da certeza de que Deus é fiel. A história de Noé até este ponto nos ensina que Deus sempre encontra alguém disposto a permanecer fiel, mesmo quando todos os outros escolhem o caminho contrário. Em tempos de corrupção, a obediência se torna um farol. A salvação começa com um coração disposto a ouvir e obedecer à voz de Deus. No próximo bloco veremos como a construção da arca chega ao fim, como os animais entram, como as portas se fecham e como o dilúvio transforma completamente a face da terra. Com o passar dos anos, a arca construída por Noé começou a se tornar uma presença imponente na paisagem. O que antes parecia apenas uma ideia estranha passou a ser uma estrutura gigantesca, visível à distância, despertando curiosidades, ponto e zombaria. Cada viga erguida, cada tábua fixada, era um lembrete silencioso de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A construção da arca não foi rápida. Pelo contrário, tudo indica que levou décadas. Durante esse longo período, Noé precisou lidar com um cansaço físico extremo, com as limitações humanas e com o desgaste emocional de viver em meio a uma sociedade completamente indiferente a Deus. Ainda assim, ele não desistiu. Sua obediência não era momentânea, mas perseverante. Enquanto Noé trabalhava fielmente, o mundo ao seu redor continuava seguindo seu próprio curso. As pessoas plantavam, colhiam, construíam, se casavam e celebravam como se nada estivesse errado. A corrupção havia se tornado normal. A violência já não chocava. O pecado havia perdido peso. A presença da arca, no entanto, permanecia ali como um sinal constante de advertência. A Bíblia não registra discursos públicos de Noé, mas sua própria vida e sua obra eram uma mensagem viva. Cada dia de construção era um convite silencioso ao arrependimento. Ainda assim, a maioria escolheu ignorar o aviso. O coração humano já estava endurecido demais para reconhecer a gravidade da situação. Quando a arca finalmente ficou pronta, Deus falou novamente com Noé. Chegara o momento decisivo. O Senhor ordenou que Noé entrasse na arca com sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas noras. Aquela família representava o remanescente fiel, o pequeno grupo que seria preservado para dar continuidade à humanidade. A salvação naquele momento não foi apenas individual, mas familiar. Isso revela um princípio espiritual profundo. A fidelidade de um homem pode impactar gerações inteiras. A obediência de Noé abriu caminho para que sua casa fosse salva. Deus também deu instruções específicas quanto aos animais. De cada espécie, pares de macho e fêmea deveriam entrar na arca. No caso dos animais considerados puros, 7 pares. Esse detalhe mostra que Deus já estava pensando além do dilúvio, preparando o que viria depois. Nada era improvisado. Tudo fazia parte de um plano cuidadosamente elaborado. De maneira sobrenatural, os animais começaram a se aproximar da arca. Eles vinham por conta própria, guiados pela mão invisível do Criador. Não houve confusão nem caos. A criação reconhecia a voz daquele que a havia formado. Esse momento deve ter causado espanto até mesmo nos mais incrédulos. Mas ainda assim, não houve arrependimento coletivo. Quando todos estavam dentro da arca, aconteceu um dos atos mais simbólicos de toda a história. O próprio Deus fechou a porta. Esse gesto marcou o fim do tempo de oportunidade. Enquanto a porta esteve aberta, havia chance de salvação. Quando ela se fechou, o juízo começou. Não foi Noé quem decidiu quem entraria ou não. A decisão final pertenceu exclusivamente a Deus. A graça havia sido oferecida. Agora a justiça seria executada. Então o dilúvio teve início. As águas começaram a cair do céu de forma intensa enquanto fontes profundas da terra se romperam. Não se tratava apenas de uma chuva comum, mas de um evento de proporções globais. A estrutura da terra parecia ceder. Rios transbordaram, o solo se abriu e as águas começaram a subir rapidamente. Por 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. O mundo como era conhecido foi sendo lentamente engolido pelas águas. Dentro da arca, Noé e sua família enfrentavam o desconhecido. O som constante da chuva, o balanço da embarcação e o isolamento completo
tornavam aquele período extremamente desafiador. Enquanto fora da arca reinava o caos absoluto, dentro dela havia proteção. A arca se tornou o único lugar seguro em toda a terra. Isso revela uma verdade espiritual profunda. Quando Deus oferece um meio de salvação, fora dele não há segurança. A arca era o limite claro entre a vida e a morte. As águas continuaram a subir até cobrirem até os montes mais altos. Tudo que possuía fôlego de vida fora da arca pereceu. A violência que havia dominado a humanidade foi silenciada. A corrupção foi interrompida. O mundo antigo chegou ao fim sob as águas do juízo divino. Mesmo após o término da chuva, as águas permaneceram sobre a terra por 150 dias. Durante esse longo período, Noé e sua família permaneceram dentro da arca, completamente dependentes da provisão de Deus. Eles não tinham controle sobre o tempo, nem sobre o futuro. Tudo o que podiam fazer era confiar. Esse tempo de espera exigia uma fé ainda maior. A promessa de Deus permanecia, mas não havia sinais imediatos de mudança. O céu estava fechado, a terra submersa e o silêncio predominava. A esperança precisava ser sustentada, não pela visão, mas pela confiança na palavra de Deus. Então a Bíblia declara: Deus lembrou-se de Noé. Essa expressão não indica esquecimento, mas ação no tempo certo. Chegara o momento de Deus agir em favor da promessa. Um vento começou a soprar sobre a terra, e as águas lentamente começaram a baixar. As fontes do abismo se fecharam, e a chuva cessou completamente. A arca finalmente repousou sobre os montes de Ararat. Pela primeira vez em meses, algo sólido sustentava a embarcação. Ainda assim, Noé não saiu imediatamente. Ele aguardou pacientemente pela orientação divina. A mesma obediência que o fez entrar na arca agora o mantinha ali. Para verificar as condições da terra, Noé soltou um corvo que ia e voltava. Depois soltou uma pomba, que retornou sem encontrar onde pousar. Dias depois soltou a pomba novamente, e ela voltou trazendo uma folha de oliveira no bico. Aquele pequeno sinal trouxe uma grande esperança. A vida estava retornando à terra. Mesmo assim, Noé esperou mais uma vez. Ele não se precipitou. Apenas quando Deus falou novamente, ordenando que saíssem da arca, é que Noé, sua família e todos os animais deixaram o refúgio. Diante deles estava um mundo completamente transformado. O passado havia sido apagado pelas águas. Um novo começo estava prestes a se iniciar. No próximo bloco veremos como Noé responde a esse novo mundo, o altar que ele constrói, a aliança que Deus estabelece, e o sinal eterno do arco-íris. Quando Noé finalmente saiu da arca, o mundo diante de seus olhos era completamente diferente daquele que ele havia conhecido antes do dilúvio. Tudo o que existia havia sido transformado. A terra estava silenciosa, vazia e marcada pelas águas que haviam trazido juízo, mas também purificação. O antigo mundo havia ficado para trás. Um novo começo se apresentava diante de Noé e de sua família. O primeiro ato de Noé ao sair da arca não foi construir uma casa, plantar ou explorar a nova terra. Seu primeiro gesto foi espiritual. A Bíblia relata que Noé construiu um altar ao Senhor. Esse detalhe revela muito sobre seu caráter. Mesmo após enfrentar meses de isolamento, medo e incerteza, sua prioridade continuava sendo honrar a Deus. No altar, Noé ofereceu sacrifícios de animais puros como expressão de gratidão e reconhecimento. Aquele sacrifício não era apenas um ritual, mas um ato de adoração sincera. Noé reconhecia que sua sobrevivência não era fruto de sua própria habilidade, mas da misericórdia divina. Ele estava vivo porque Deus havia sido fiel. A Bíblia afirma que o Senhor se agradou do aroma suave do sacrifício. Essa linguagem simbólica expressa a aceitação da oferta e do coração de Noé. Em resposta, Deus fez uma declaração poderosa. Ele prometeu que nunca mais destruiria toda a terra por causa do homem, mesmo sabendo que o coração humano continuaria inclinado ao mal desde a juventude. Essa afirmação revela um equilíbrio profundo entre a justiça e a misericórdia divina. Deus não ignorava a realidade do pecado, mas escolhia lidar com ela de uma nova forma. A partir daquele momento, a história da humanidade seguiria um novo curso. Deus então abençoou Noé e seus filhos. Ele lhes deu uma ordem semelhante àquela dada a Adão no princípio: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A missão humana era retomada. A humanidade teria uma nova oportunidade de cumprir o propósito original. Com essa nova fase, Deus também estabeleceu princípios importantes para a vida em sociedade. Ele declarou que a vida humana era sagrada e que aquele que derramasse sangue humano deveria prestar contas. Esse mandamento estabeleceu o valor da vida e a responsabilidade moral diante de Deus. A violência que havia dominado o mundo antes do dilúvio não poderia mais ser tolerada da mesma forma. Em seguida, Deus estabeleceu uma aliança com Noé, seus descendentes e toda a criação. Essa aliança não era apenas com uma pessoa, mas com toda a humanidade, e até mesmo com os animais. Deus prometeu que nunca mais destruiria toda a vida da terra por meio de um dilúvio.
Como sinal visível dessa aliança, Deus colocou o arco-íris nas nuvens. Sempre que aparecesse no céu, ele serviria como lembrança da promessa divina. O arco-íris se tornou um símbolo de esperança, misericórdia e fidelidade. Ele lembrava não apenas aos homens, mas ao próprio Deus, da aliança estabelecida. Esse sinal revelava algo profundo. Mesmo em meio ao juízo, Deus escolhe a graça. Mesmo conhecendo a fragilidade humana, ele decide continuar se relacionando com a humanidade. O arco-íris marcava o céu como um testemunho eterno de que a misericórdia triunfa sobre a destruição total. Com o passar do tempo, Noé passou a viver como agricultor. Ele plantou uma vinha e começou a desfrutar dos frutos da terra. A Bíblia relata que, em determinado momento, Noé bebeu do vinho e acabou se embriagando, ficando exposto dentro de sua tenda. Esse episódio revela uma faceta humana de Noé que até então não havia sido apresentada. Mesmo sendo um homem justo e escolhido por Deus, Noé não era isento de falhas. Sua história nos lembra que nenhum ser humano é perfeito. A obediência passada não elimina a necessidade de vigilância constante. A graça de Deus sustenta, mas o homem ainda precisa lidar com suas limitações. O episódio envolvendo Noé e seus filhos revela diferenças profundas de caráter. Cam, ao ver a nudez do pai, não demonstrou respeito. Ele expôs a situação aos irmãos, agindo com desprezo. Já Sem e Jafé reagiram de forma diferente. Eles caminharam de costas e cobriram o pai, preservando sua dignidade. Essa atitude revela princípios espirituais importantes. Honrar a autoridade, respeitar a dignidade humana e agir com amor são valores que atravessam gerações. A forma como cada filho reagiu refletia o tipo de descendência espiritual que carregariam. Quando Noé despertou e soube do ocorrido, pronunciou palavras que se tornariam proféticas. Ele declarou uma maldição sobre Canaã, filho de Cam, e bênção sobre Sem e Jafé. Essas palavras apontavam para o futuro das nações que surgiriam de cada um deles. A descendência de Sem estaria ligada ao povo hebreu, por meio do qual viria a promessa, ou os profetas e, séculos depois, o Messias. Jafé seria associado à expansão e à multiplicação. Já a linhagem de Cam carregaria consequências difíceis por causa da falta de honra. Esse episódio mostra que as escolhas humanas continuam tendo impacto mesmo após o dilúvio. O juízo havia purificado a terra, mas o coração humano ainda precisava ser transformado. O pecado não havia sido eliminado, apenas contido. Noé viveu ainda muitos anos após o dilúvio. A Bíblia registra que ele viveu 950 anos. Sua vida atravessou gerações, tornando-se um elo entre o mundo antigo e o novo mundo que surgira após as águas. A história de Noé não é apenas sobre um dilúvio, mas sobre obediência, fé, graça e responsabilidade. Ele nos ensina que Deus leva o pecado a sério, mas também oferece um caminho de salvação. A arca foi o meio de escape naquele tempo. Assim como, mais tarde, a fé se tornaria o caminho para a redenção. No próximo e último bloco, veremos o legado eterno da história de Noé, suas lições espirituais, os paralelos com o futuro e como essa narrativa aponta para temas centrais da fé até os dias de hoje. A história de Noé não termina com o arco-íris no céu, nem com o recomeço da humanidade após o dilúvio. Ela continua ecoando através das gerações como um alerta, uma promessa e um espelho do coração humano. O legado de Noé ultrapassa sua própria vida e se torna um marco espiritual que atravessa toda a Bíblia. Noé representa o homem que escolhe obedecer quando a maioria escolhe ignorar. Em um mundo dominado pela corrupção, ele decidiu permanecer fiel. Essa fidelidade não foi recompensada com conforto imediato, mas com responsabilidade. Deus confiou a Noé a preservação da vida na terra. Essa missão exigiu fé antes do milagre, obediência antes da explicação e perseverança antes da recompensa. Um dos aspectos mais profundos da história de Noé é o fato de que o juízo de Deus não veio sem aviso. A construção da arca levou anos. Durante esse tempo, a humanidade teve oportunidades de observar, refletir e se arrepender. O juízo só veio quando a rejeição se tornou completa. Isso revela um Deus paciente, longânimo e misericordioso, que não se apressa em destruir, mas insiste em salvar. Ao mesmo tempo, a história de Noé deixa claro que a paciência divina não é infinita. Existe um tempo em que a porta se fecha. Quando Deus fechou a porta da arca, não havia mais como entrar. Essa imagem se torna um símbolo poderoso da responsabilidade humana diante da graça. A salvação foi oferecida, mas não foi imposta. Séculos depois, o próprio Jesus faria referência direta aos dias de Noé. Ele afirmou que, assim como foi nos dias de Noé, também seria nos dias que antecederiam o fim. As pessoas estariam vivendo suas rotinas, distraídas, indiferentes, sem perceber que o juízo se aproximava. Essa comparação revela que a história de Noé não é apenas passada, mas profética. A arca, nesse contexto, se torna um símbolo ainda mais profundo. Ela representa o meio de salvação providenciado por Deus. Assim como não havia salvação fora da arca,
A Bíblia ensina que a redenção sempre passa pelo caminho que Deus estabelece. Noé não criou a arca segundo sua própria ideia. Ele seguiu exatamente as instruções divinas. Outro ponto essencial do legado de Noé é a aliança. Deus escolheu se comprometer com a humanidade, mesmo sabendo de sua fragilidade. O arco-íris no céu é mais do que um fenômeno natural. É um sinal de que Deus escolheu lidar com o pecado por meio da graça e da promessa, e não apenas pelo juízo total. Essa aliança revela um Deus que se lembra, um Deus que guarda suas promessas, um Deus que estabelece limites para o juízo e caminhos para a restauração. A história de Noé mostra que a fidelidade de Deus não depende da perfeição humana, mas da sua própria natureza. Ao observar a vida de Noé após o dilúvio, percebemos uma verdade importante. O novo começo não eliminou completamente o pecado. Mesmo depois de um recomeço tão radical, falhas humanas continuaram a existir. Isso ensina que o problema da humanidade não está apenas no ambiente, mas no coração. Esse aspecto prepara o terreno para uma compreensão maior do plano de Deus ao longo da história bíblica. O dilúvio não foi o fim do pecado, mas um marco que apontava para a necessidade de uma solução ainda maior. A Bíblia caminha progressivamente para a promessa de redenção definitiva. A descendência de Noé se espalhou pela terra. De seus filhos surgiram povos, nações e culturas. A história da humanidade foi reconstruída a partir daquela família. Isso reforça o impacto das escolhas individuais. A obediência de um homem influenciou todo o curso da história. Noé também nos ensina sobre liderança espiritual dentro da família. Sua fé protegeu sua casa. Em um mundo onde a corrupção era coletiva, a salvação começou dentro de um lar. Isso revela que a transformação da sociedade começa muitas vezes em decisões pessoais e familiares. Outro ensinamento central da história de Noé é a importância de ouvir a voz de Deus acima das vozes do mundo. Noé não seguiu a opinião popular. Ele não buscou a aprovação humana. Sua referência era a palavra do Senhor. Em tempos de confusão moral, essa lição se torna ainda mais relevante. A história de Noé também revela o caráter equilibrado de Deus. Ele é justo, mas também misericordioso. Ele corrige, mas também restaura. Ele julga o pecado, mas preserva a vida. Essa tensão entre justiça e graça atravessa toda a Bíblia e encontra seu ápice em histórias posteriores. Do ponto de vista espiritual, Noé se torna um tipo de precursor. Sua história aponta para temas que seriam plenamente revelados mais tarde: salvação, fé, obediência, aliança e redenção. O dilúvio foi um juízo temporário. A promessa futura seria uma redenção eterna. Ao encerrar a história de Noé, percebemos que ela não fala apenas sobre água e destruição, mas sobre escolhas. Cada geração enfrenta sua própria decisão: ignorar os sinais ou ouvir a voz de Deus. A arca pode ser vista como um convite à fé em meio à incredulidade. Noé não salvou o mundo inteiro, mas salvou aquilo que Deus lhe confiou. Isso nos ensina que o sucesso espiritual não está em números, mas em fidelidade. Ele fez exatamente o que Deus pediu, e isso foi suficiente para cumprir o propósito divino. A história de Noé permanece viva porque reflete a condição humana. Ela confronta, ensina e convida a reflexão. Mostra que Deus leva a sério tanto o pecado quanto a obediência. Revela que o juízo é real, mas que a graça sempre precede. No fim, a história de Noé nos chama a uma pergunta simples, porém profunda. Se estivéssemos naquele tempo, teríamos entrado na arca? Teríamos ouvido a voz de Deus em meio ao barulho do mundo? Teríamos obedecido quando tudo parecia absurdo? Essas perguntas não pertencem apenas ao passado. Elas continuam ecoando hoje. Assim, a história completa de Noé se encerra não com destruição, mas com um convite à fé. Um lembrete de que Deus ainda fala, ainda salva e ainda cumpre suas promessas.